Você construiu a sua empresa para ter mais liberdade, mas o que está acontecendo hoje? Você responde pelo faturamento, pelos clientes, pelas contas, você gerencia os conflitos, toma as decisões pesadas do dia inteiro. No trabalho, a sua paciência costuma ser admirável. Você escuta até um cliente difícil, organiza as crises, pensa antes de responder, você segura a pressão dos negócios nas costas. O problema é quando você cruza a porta da sua casa. Parece que vira uma chave errada, seu corpo senta no sofá, mas a sua cabeça continua presa lá na empresa. Você tá ali, quietinho, em silêncio, mas remoendo uma decisão que o gerente não conseguiu tomar. A folha de pagamento no final do mês, e aí? Você pensa nela? Ou você pensa naquele cliente insatisfeito? Aí o seu filho senta no sofá do seu lado, empolgado para contar o dia dele, mas quando você percebe, não ouviu a metade que ele disse. E a sua esposa? Ela te ama. E ela te faz uma pergunta simples, coisa da rotina dela mesmo. E você responde com um tom sem paciência e ríspido. Sabe aquela impaciência que você nunca lidaria com o cliente? Ou então com uma pessoa dos negócios? Aí na hora a culpa vem. Aí você se sente pesado. Mas por quê? Porque você percebe uma verdade difícil às vezes de muitos empresários entender. Que durante o dia a empresa ficou com o seu melhor. Ficou com a sua inteligência, a sua escuta, a sua paciência. E em casa a família ficou com seu cansaço. E você até já tentou resolver isso. Baixou um aplicativo da produtividade, né? Reorganizou a agenda. Prometeu não olhar no WhatsApp depois das 8. Mas não adiantou nada, né? Por quê? Porque o problema não é gestão de tempo. Eu te falo, porque o problema é a quantidade de responsabilidades que o seu time insiste em colocar nas suas costas. Ou você insiste em carregar essas responsabilidades. E é exatamente aqui que a constelação sistêmica empresarial entra. A constelação te dá um direcionamento. Ela é uma leitura prática do funcionamento das relações e da distribuição da autonomia dentro da empresa. É assim que a constelação funciona. E isso que ela vai olhar. Bert Hellinger, que é o criador dessa metodologia, ele disse uma coisa muito importante. Toda vez que você poupa uma das pessoas das consequências do trabalho dela, você gera uma desordem no sistema empresarial. Ele dizia que o maior erro é você retirar da pessoa a responsabilidade das consequências. No comando de um negócio, isso é muito sério. Existe uma distância enorme em você dar o suporte ao seu liderado ou você fazer o trabalho no lugar dele. A visão sistêmica faz uma pergunta que uma gestão tradicional nem sempre faz. Quem na sua empresa está ocupando qual lugar? E quem está carregando o fardo dos outros? Olhe para a sua rotina. No papel você tem diretores, gerentes, coordenadores, mas na prática, quando o bicho pega, quem lembra dos prazos? Você. Quem toma a decisão final? Você. Quem vai para a cama lá com a sua parceira, preocupado com a empresa, se ela vai rodar ou não? Você. Aí você diz para a sua equipe, gente, eu preciso que vocês tenham mais autonomia. Mas na primeira vez que alguém decide algo diferente de você, o que você faz? Você vai lá e interfere, corrige, assume o comando. E sabe o que acontece? Cria-se um círculo vicioso. Você controla porque sente que eles não assumem. Eles não assumem porque sabem que você vai controlar. Quanto mais indispensável você se sente, menos a sua mente consegue sair da empresa. Você não está apenas cansado de trabalhar. Sabe o que está acontecendo com você? Você está exausto porque virou prisioneiro do próprio negócio. Liderar de verdade é dar rumo e definições, limites claros. Carregar é outra coisa. Carregar é pensar por eles, lembrar por eles e evitar que sintam o impacto dos próprios erros. Adultos só amadurecem quando sustentam o peso das próprias escolhas. Se você entra na frente toda vez para poupar a sua equipe, você resolve a urgência de hoje, mas destrói a autonomia da sua empresa amanhã. Quer começar a mudar essa dinâmica no seu negócio ainda essa semana? Faça um teste simples na sua empresa mesmo, na sua mesa. Quando um problema ou dúvida chegar até você, não dê a resposta imediata. Faça 3 perguntas para você mesmo. Primeira, isso é realmente tarefa minha? É função minha como empresário? Se não for, pare. E aí você faz a segunda pergunta. Quem da minha equipe deveria estar resolvendo isso? Terceira, essa pessoa realmente precisa que eu resolva por ela? Ou ela só precisa que eu dê clareza para ela mesma resolver? Se ela precisa de contexto, dê o contexto. Se ela precisa de limite, dê o limite. Mas se a decisão é dela, devolva para ela e fala. Essa escolha é sua, analise as opções e me traga uma solução. E isso não
é largar o time de mão, isso é exercer uma liderança madura e adulta. O seu maior desafio aqui não vai ser a reação da equipe, não vai. Vai ser o seu próprio incômodo de soltar esse freio de mão. E lembre-se de uma coisa, autonomia não é o outro fazer exatamente igual a você. Autonomia de verdade exige aceitar que os outros recorram a caminhos que eles acreditam que vai dar certo no final. Quando você coloca a casa em ordem, quando você coloca todo mundo no seu lugar, quando você assume o seu lugar, o impacto positivo, gente, é muito grande, é perceptível. Os problemas nos negócios e os dias difíceis com certeza vão continuar existindo, mas você finalmente conseguiu sentar para jantar com a sua esposa, escutar o seu filho de verdade. Você consegue ouvir a história da sua esposa e dos seus filhos sem olhar para a tela do celular. Eu sei, você se mata de trabalhar porque ama a sua família. Você quer dar uma vida confortável e um futuro para eles, eu sei disso, mas dinheiro nenhum compra a sua ausência emocional. As pessoas que te esperam em casa precisam ter acesso a você por completo, que o seu papel de empresário fica na porta da empresa. Hoje à noite, quando você chegar em casa e notar que a sua cabeça continua rodando nos negócios, faça uma pergunta a si mesmo. Isso que está me tirando a paz agora é realmente o meu lugar como líder? Eu estou fazendo o papel de líder ou o papel de esposo agora? Ou eu estou levando para a minha família uma responsabilidade que é da minha equipe? Liderar com maturidade não é aprender a carregar todo mundo nas costas. É criar ordem para que cada adulto sustente o que é seu, inclusive você.